Fala pessoal, professor Mau Mau. Hoje resolveremos um exercício da Uninove, Faculdade de Medicina, um exercício de trigonometria. Tudo bem, pessoal? Vou ler com vocês. A figura mostra as distâncias em metros entre uma pessoa, P, um hospital, H, ou seja, a distância entre a pessoa e o hospital é dada por 600 metros, e um estacionamento, E. Então nós temos também que a distância entre a pessoa e o estacionamento é dada por 800 metros. Considerando raiz de 13 igual a 3,6, foi dado no exercício, é correto afirmar que a distância D é. Então a pergunta é, qual a distância entre o estacionamento e o hospital? Olhando para esse exercício, ele é um triângulo, certo? Mas ele não fala nada se ele é um triângulo retângulo ou não. Então não podemos usar a trigonometria básica de seno, cosseno e tangente. Qual que é a dica para esse exercício? Ele deu apenas um ângulo interno. Quando ele dá um ângulo interno apenas e não sabe se o triângulo é retângulo ou não, você não pode considerar que ele é retângulo. Dado apenas um ângulo, provavelmente é um problema de lei dos cossenos. Tudo bem, pessoal? Então vamos lembrar aqui a lei dos cossenos, tá? Lei dos cossenos. Por que lei dos cossenos e não lei dos senos? Para a lei dos senos é necessário dois ângulos. A lei dos cossenos é necessário um ângulo só. Como que fica a lei dos cossenos aplicada nesse triângulo aqui? Eu começo sempre pelo lado oposto ao ângulo dado. Então eu começo sempre pelo lado oposto ao ângulo dado. Eu começo com D. Fazendo uma analogia como se fosse um triângulo retângulo, isso aqui fosse um ângulo reto. Então, se fosse um triângulo retângulo, aqui fosse um ângulo reto, como que ficaria o teorema de Pitágoras? Ficaria como D ao quadrado igual a 600 ao quadrado mais 800 ao quadrado. Como esse triângulo não é retângulo, eu prolongo essa fórmula. Como que é dada o prolongamento dessa fórmula? Menos duas vezes os lados que tocam o ângulo, ou seja, menos duas vezes 600 vezes 800, menos duas vezes 600 vezes 800 vezes o cosseno do ângulo dado. Isso é a lei dos cossenos, tá? Nas próximas aulas de trigonometria, veremos que se aqui for um ângulo reto, de fato, um ângulo de 90 graus, cosseno de 90 graus é zero. Então, nesse caso, daria cosseno de 90, zero, desapareceria essa parte e ficaríamos com o teorema de Pitágoras, que é um caso particular de lei dos cossenos. Tudo bem, pessoal? Continuando agora a resolução desse exercício, nós temos que D ao quadrado é igual a 600 ao quadrado. Eu posso pensar assim, ó, 6 ao quadrado, 36. Dois zeros aqui, dobro o número de zeros. 36 com 4 zeros, 360 mil. Mais 800 ao quadrado, mesma coisa. 8 ao quadrado, 64, com o dobro de zeros, com 4 zeros. 640 mil. Uma dica para vocês. 2 vezes 600 vezes 800. Não multiplica esse 2. Deixa esse 2 de lado. Por quê? Porque o cosseno de 60 ele é dado por meio. Depois eu vou cancelar ele, tá? Então, vou colocar aqui, olha, menos 2 vezes 600 vezes 800. 8 vezes 6, 48, certo? Então, 48 com 4 zeros. Ou 480 mil, sim? Vezes o cosseno de 60. Quanto que é o cosseno de 60? Meio. Então, nós chegamos à conclusão que D ao quadrado é igual a 360 mil mais 640 mil, isso é dado por 1 milhão. Menos essa 2 vezes 480 mil vezes meio, eu posso cortar isso daqui, olha, isso vai dar o próprio 480 mil. Então chegamos à conclusão que D ao quadrado vai ser dado por 520 mil. D ao quadrado é igual a 520 mil, isso implica que D é igual a raiz quadrada de 520 mil. Não preciso considerar mais ou menos porque eu estou falando de distância. O menos é desconsiderado em termos de distância, tá? Como que eu vou resolver essa raiz? De uma forma rápida e prática. 520 mil pode ser escrito como 10 mil vezes 52. Por que eu fiz dessa forma?
Porque agora eu consigo quebrar em duas raízes aqui, ó. Existe uma propriedade de raiz que eu posso fazer isso na multiplicação, tá? Raiz de 10.000 vezes a raiz de 52. Nós sabemos que raiz de 10.000 é dado por 100 vezes a raiz de 52. Fatorando 52, nós temos o quê? Por 2 vai dar 26, por 2 vai dar 13 e por 13 vai dar 1. Isso significa o quê? Que sai um 2 da raiz e o 13 fica na raiz. Então, o D ele é dado por 100 vezes o quê? 2 vezes a raiz de 13. Continuando a conta aqui, olha, nós temos que 100 vezes 2 é dado por 200. Então, D é dado por 200 vezes a raiz de 13. E o exercício nos forneceu o valor de raiz de 13, que é dado por 3,6, certo? Então, 200 vezes 3,6. E essa multiplicação final aí, 36 vezes 2, 72, né? Então, isso aqui vai dar 720 metros. Então, a distância entre o estacionamento e o hospital é dado por 720 metros. Alternativa D. Ok, pessoal?